É a ideia que o filósofo coreano-alemão Byung-Chul Han, que saiu da Coreia e foi estudar Hegel na Alemanha, e se torna hoje o filósofo mais lido do mundo. Ele escreveu livros maravilhosos, eu recomendo em particular Sociedade do Cansaço, e em particular sobre essa positividade tóxica. As pessoas que perdem a mãe ou o pai, que perdem alguém da família, têm que estar tristes. E essa tristeza é um diálogo com a alegria que tiver. Ela será tanto maior quanto mais feliz você foi. Porque há pessoas que quando morrem, alguém em Brasília, talvez algum político, e quando morrem não causam a mesma tristeza na gente. Mas alguém que você amou é alguém que você vai sentir. É porque eu amei que, mudando o vetor, eu vou estar triste. Eu tive uma tristeza profunda com a perda do meu pai em 2010, mal recuperado dele, tive outra profunda com a perda da minha mãe em 2017. E comecei a ir cada vez mais a partir dos 60 enterros. E é uma contagem regressiva. Nossa, mais um. Dá para jogar até a coroa para trás como em casamentos para saber quem pegar é o próximo. É o próximo. Eu vou morrer como morreram meus pais, como morreram pessoas que eu conheço. Mas eu quero dizer exatamente aquilo que disse minha mãe antes de morrer. Eu vivi a vida que eu queria, do jeito que eu queria. Eu amei e fui amado. E pronto. E é isto que faz bem. E morrer de uma vez só, e morrer feliz, não rindo, mas morrer feliz tendo encontrado o propósito. E o Gustavo, eu perguntei a ele: você tem tios famosos? Você tem uma esposa e uma filha, uma família reunida e feliz, que eu tive o privilégio de conhecer? É fácil ser feliz assim. Eu quero ver você ser feliz em outras condições. E o Gustavo respondeu por que ele é feliz apesar de ser feliz. Quando a Monja Cohen nos ligou para falar de luto, ela lembrou a mim o seguinte: não é lamentar que sua mãe morreu, é pensar que você a teve por 54 anos. Não é lamentar o tempo que você não tem mais, mas agradecer o tempo que você teve junto. São duas perspectivas. Eu posso sempre pensar de um ponto mais positivo. Que alegria ter convivido com Dona Cleusa, minha sogra. Que alegria ter convivido com Dona Jacir, minha mãe. Que alegria ter aprendido com duas mulheres fortes, extraordinárias, que levaram adiante uma família em momentos, inclusive, de grande dificuldade, como só as mulheres sabem fazer, com trabalho, silêncio e muita ação para manter a família unida. Na minha experiência, a união da família gira muito em torno da mulher e da capacidade de mulher de administrar tanto narciso, tanto ego, tanto homem infantil ao seu redor e instável. Uma família unida significa uma mãe que chorou no chuveiro muitas vezes e com muito desespero às vezes, e mesmo assim levou adiante porque achava que valia a pena. Eu falei, Gustavo, no início sobre comparação, e você falou a comparação inclusive no luto. Eu olhei aqui para esse imenso e lindo público e pensei, muita gente que está aqui está olhando para esses puffs, esses almofadões, pensei, eu gostaria de estar ali. Vocês são alvo de uma profunda inveja, gente, uma profunda inveja. Recomendaria um banhinho de sal grosso no mínimo hoje à noite. Quem está lá atrás inveja o puff e quem está na frente. E quem não está aqui inveja quem está aqui lá atrás, na frente ou nas almofadas. Este jogo é terrível porque a pessoa que está mais longe está ouvindo as mesmas ideias que a pessoa que está na frente. Ao invés de eu me fixar nas ideias que eu estou aprendendo com pessoas que eu concordo ou não, e crescer e aproveitar esse 8º congresso para alavancar questões da minha vida, eu fico dizendo, o que será que eles fizeram para estar ali? E cultivando este ressentimento amargo, que não leva absolutamente nada, mas impede você de aproveitar. Da mesma forma, se você se entrega ao momento, uma coisa importante hoje, aproveite o momento. Não é fundamental que você fotografe ou filme tudo, porque importa que você está aqui. Aí eu estou filmando para mandar para pessoas, estou aqui com o Karnal e com o Ades, kkkk. Essa ênfase no potássio, gente,
essa ênfase no potássio. De novo, quem fez ensino médio forte entendeu a piada. Quem não fez, faça um cursinho de química. Então, essa ênfase, gente, no potássio, ela vai lhe levar à infelicidade. Não é necessário mandar para as pessoas: eu estou aqui, esteja aqui. Esteja aqui. Posso fazer fotos? Não é um problema. Pode filmar se quiser, não é um problema. O problema é você querer dizer para os outros que você está bem. Esteja. Chega de essência, vamos para a existência. Chega de pomos dourados, vamos pôr onde está. Eu vou indicar coisas que eu pensei para esse encontro. Coisas que vocês podem ou não aproveitar. Coisas que vocês devem adaptar à realidade de vocês. Coisas muito claras para os próximos anos. A primeira, qual é a noção do tempo relógio da minha capacidade? Pela minha experiência, inclusive coordenando coisas em escolas, a maior parte das pessoas não tem clareza nisso. Você pode entregar para a semana que vem? Posso. Quase sempre não. Quase todas as pessoas não têm a correta relação entre seu tempo relógio e a sua capacidade. Por exemplo, quantas páginas eu leio bem por minuto? Se eu não tenho resposta a esta pergunta, eu não tenho resposta se eu posso ler o relatório até amanhã. Mas as pessoas dizem: eu posso. Ou, quantas horas eu necessito de sono regularmente? Algumas precisam de 4, 5, outras precisam de 8. Quantas horas minha concentração cai? Algumas pessoas isso decai em minutos. Outras têm um foco maior. Concentração é uma educação. Se eu não tenho resposta para isso, eu não posso responder a nenhum chefe e a nenhum colega se eu posso fazer essa tarefa. Há pessoas que não podem atravessar a noite trabalhando. Há pessoas que podem. São respostas muito objetivas para eu administrar meu tempo. E a primeira delas é: qual é o limite da minha capacidade? Em que eu preciso de ajuda, às vezes química, café, por exemplo, Red Bull. Vamos parar por aqui, que o Supremo ainda está debatendo o restante. Bem, multitarefas. Eu posso focar? Eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo? Eu estou inclinado a pensar que isso tem a ver com alguma habilidade prévia que pode ou não ser desenvolvida. Há pessoas que conseguem ver várias coisas ao mesmo tempo e há pessoas que não conseguem. E eu posso treinar um pouco isso. Eu posso focar ou eu posso dividir. Eu tenho que saber que é mais produtivo não atender celular e responder a e-mails do que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Bem, terceiro, mudar o tipo de tarefa, priorizar. É um conselho do Exército Americano num famoso quadro. Quais são as tarefas urgentes? Quais são as tarefas não urgentes? Quais são as tarefas de médio e longo prazo? O que eu tenho que decidir para agora ou para daqui a alguns anos? Quarto, evitar sempre a tarefa seguinte. Ela é o envenenamento da atual. Se eu estiver aqui falando com vocês, onde eu creio estar na minha consciência inteiro, e não pensando no meu voo à tarde para Salvador, na palestra da noite e amanhã, eu vou tornar este momento ruim para vocês e para mim. E não vou melhorar o momento seguinte. Estar onde eu estou, concentrar-se. Estar inteiramente dedicado àquilo que eu estou, como se fosse o único lugar do mundo. Isto vai dar um foco extraordinário. Usar os recursos eletrônicos e não ser usado por eles. Sair de 99,9 grupos do WhatsApp que vocês estão. Parar de receber informações inúteis que enchem de lixo, não acrescentam nada e atrasam. Característica de um loser é dividir a sua atenção com coisas sem importância. Então, quais são os recursos eletrônicos que podem me ajudar? O vício das redes sociais. Ter que comunicar tudo. Cheguei, estou aqui, kkkk. Né? Almocei, chove. Né? Pensem quais são as informações relevantes que eu preciso dar. E quais são as irrelevantes. E deixem os outros trocar informação o dia inteiro sobre o nada. E foquem naquilo que só vocês podem fazer. É um vício. Não é o patrão que tem que barrar o Face, gente. São vocês que tem que barrar o Face. São vocês que têm que estabelecer um filtro. Se vocês somarem as horas dedicadas ao Face, pensem no que representa de fato. Ou qualquer outra rede.
Quando eu tenho muitas tarefas, é bom diversificá-las. O corpo e o cérebro respondem muito bem a uma atividade física, seguida de uma atividade intelectual, seguida de uma atividade afetiva. Responde muito bem ao exame de uma planilha Excel, seguida de uma análise de um texto mais geral. É muito ruim ficar em planilha Excel 12 horas seguidas. É muito ruim isso. O corpo tende a mudar o foco e o cérebro desliga automaticamente quando a repetição acontece. Voltamos ao casamento. As horas para as estratégias de médio e de longo prazo. Se eu não controlar isso, eu serei um tarefeiro. E vocês sabem melhor do que eu, como administradores e estudantes, que a todo instante as tarefas que chegam a nós são as tarefas do cotidiano. Eu aqui pensando na matriz energética do Brasil e o mundo quer que eu troque a lâmpada do corredor. E a lâmpada agora é nova, tem um novo padrão, é mais cara. Temos que botar no estoque. Eu pensando numa matriz energética, eles me fazendo trocar a lâmpada. Eu querendo essas coisas, ou seja, eu tenho que estabelecer um tempo, pensar a médio e longo prazo, ou eu nunca terei este tempo. E esse tempo não pode ser sexta no final do dia. Assassinos do tempo, culpados, celular, o computador, companhias de amigos e colegas. Claro que um amigo bom é excelente. Claro que até um colega pode ser excelente, é possível. Há estudos demonstrando que há colegas interessantes. Mas a falta de objetividade nas reuniões é a morte. É a morte. As pessoas seduzidas pela própria voz. As pessoas que introduzem um tema longamente. Eu queria, isso que o diretor acabou de me pedir, que eu acho que é muito importante, assim, que eu vou expressar minha opinião. Não sei se é de todo mundo, mas eu vou falar da minha opinião neste momento e, basicamente, acho que nesse tema que nós estamos tratando, eu tenho vontade de estrangular um ser assim, gente. Eu tenho vontade de estrangular, de enfiar algum fio 220 para ver se a pessoa fala aquilo. Acabava de falar a Berenice no carro. Às vezes eu atravesso a cidade de São Paulo, não, para ter uma reunião que a pessoa me diz uma coisa que podia ter ido por e-mail. Ou Skype, que é uma invenção maravilhosa. Eu não preciso de quase mais nada presencial, gente, nem sexo, não preciso de mais nada presencial. É muito mais seguro, mais rápido e mais prático. Algumas ocasiões que olhar no olho é bom, mas cada vez menos. Cada vez menos. Mas trânsito, falta de planejamento. Planejamento é fundamental para tudo. Esses são assassinos do tempo. Quando eu consigo, eu vou chegar a esse assassino mor que são as redes sociais, que podem ser úteis. Passei anos fora do Face, tinha deletado, voltei. Já estou pensando de novo se vale a pena, porque as pessoas vão demandando. Elas vão demandando cada vez mais. E as pessoas mandam uma mensagem, então você virá, sim, que bom. Aí o outro responde, ok, obrigado, um abraço. E vão mais 10 mensagens, já foi tratado do tema. Não é? Respeitem o tempo. Respeitem um tempo, né? Ninguém é eterno. Ninguém vai ficar aqui para sempre. Nós não temos esse tempo eterno. Eu acho fundamental para toda atitude de vida o autoconhecimento. Onde está a minha ansiedade? O que provoca a minha ansiedade? Tempo e prioridades. Qual é o caminho? O que eu faço com o meu tempo quando ninguém está olhando? Eu gosto de leitura. Isso você diz para o entrevistador. Se a sua diversão principal é o controle remoto, já fiz entrevista para emprego a pedido de escritórios de direito, é fascinante, todo mundo só lê livros maravilhosos, gosta de teatro, bons espetáculos musicais, Sala Cecília Meira, é fascinante, não? E aí você começa a checar essa cultura, ela é rasa, quer dizer, eu sou de fato, dizer com clareza, algumas pessoas buscam na vida dinheiro, não é ruim, mas é o seu foco. Outras buscam família, umas tentam dividir entre as duas coisas, mas eu tenho que ter clareza, autoconhecimento. O grande desafio que fundou a filosofia socrática, conhece a ti mesmo. Esse é o início da filosofia socrática. Conhece a ti mesmo. E a maioria de nós tem um déficit enorme sobre o seu conhecimento. A maioria de nós. Bem, e finalmente, um conselho estranho. Se eu estou afogado das 6 da manhã às 11 em trabalho, nunca vou fazer nada muito significativo.
Uma das grandes características da produção humana é a capacidade do ócio criativo, sem o qual Newton, observando a macieira, sem o qual o tempo de parar e pensar, ócio criativo não é igual a ligar o Faustão. Não confundam o nada com isso. Ócio criativo é a capacidade de não estar pressionado, premido por tempos, tarefas e objetivos imediatos e deixar o cérebro sem grandes atividades. E ócio mesmo, que é difícil hoje, porque as pessoas preenchem digitando mensagens. Ócio, parar. Já pensaram revolucionariamente ligar uma música em casa, sentar-se no sofá e começar a escutar essa música sem ser o fundo de alguma coisa, mas escutar a música, acompanhá-la, seja ela clássica, MPB, acompanhar essa música, observar a letra, deixar-se influenciar? É aquilo que o seriado House trabalha há anos, né? Ele pensa e nunca resolve. De repente, olhando para um bebedouro, ele vem, é lupus. Ou seja, aí vem a ideia. Ócio criativo pode ser estimulado na defesa, por exemplo, do genro de Karl Marx, Paul Lafargue, que escreveu o livro Direito à Preguiça. Um livro clássico, um livro do século XIX, do genro de Karl Marx. O Direito à Preguiça. Mas também do Domênico de Masi, que esteve há pouco aqui no Brasil, sobre os seus textos de ócio criativo, a sociedade pós-industrial. Ócio é diferente de não fazer nada. E ver televisão, ou ficar zapeando televisão, ou trocando de sites, não é ócio criativo. Isso é tédio, que é outra coisa. Tédio é outra coisa. No final, importantíssimo, o relógio é absoluto. Ele é uma convenção, mas ele é absoluto. O dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos. Não importa o que eu faça. Ele continuará assim. É uma convenção, mas é uma convenção sólida. O tempo é relativo, porque é o tempo que eu dedico às coisas. E várias pessoas nos perguntam como é que você tem tempo para isso. O tempo não é inteiramente escolha minha, mas é provavelmente uma grande escolha minha. O tempo para o qual eu tenho prioridades. O tempo para o qual eu quero fazer alguma coisa. E eu acredito que estabelecida essa prioridade, seja pessoal, familiar, empresarial, eu posso transformar esse tempo bastante, muito. Isso é muito prático. Então, a primeira grande questão que eu quero dizer é que eu não estou aqui para falar de uma solução sobre o problema digital, porque tal como vocês, eu sou muito mais um apocalíptico do que um integrado. Usando a expressão que Humberto Eco consagrou, eu sou a pessoa que tem dificuldades digitais, eu nasci usando um mimeógrafo e não um computador. Então, por que eu acho que isso pode ser positivo? Enquanto que os nossos alunos jovens começaram o mundo diluídos nos computadores, nós temos um estranhamento. Esse estranhamento é um processo filosófico, porque vai me levar a pensar que afinal é possível respirar sem o celular, é possível ir ao banheiro sem conexão 4G. E chego ao ponto de achar que é possível passar até 10 minutos, por exemplo, sem responder uma mensagem. É esse estranhamento dado pela minha geração que pode ajudar aqueles que acham que só é possível existir com tecnologia, que essa junção possa ser muito boa. Então, ao invés de você, colega, ter medo da tecnologia, eu recomendo que você aceite o papel de um sábio ser mais antigo, que foi apresentado a uma técnica muito libertadora, e usando a expressão, Rodrigo usou tanto aqui, inspiradora, mas que sabe que a essência não está nem na tecnologia, nem na internet. A essência continua estando na filosofia da educação. A essência está no meu aluno, no processo de ensino-aprendizado, que pode ser muito facilitado pelo uso da tecnologia. Então, em primeiro lugar, essa expressão em inglês VUCA, só troca às vezes em português para VICA, porque se traduz a segunda por incerteza. Este é o mundo atual. Não adianta eu querer que ele não seja assim. O mundo é volátil. Aquilo que você aprendeu agora não terá validade no final do ano. Ao espaço de uma geração, 40 anos na Bíblia, 25 anos na demografia mais recente, passa a ser de poucos meses. É um mundo incerto, complexo e ambíguo. Por isso que, mais do que nunca, nós temos que ter consciência disso.
Que aquilo que para você é um problema, você, educador como eu, pode não ser um problema para os alunos. Este olhar tem que ser muito sensível. Este mundo, por esse acróstico VUCA, é a nossa característica. Mas não mudou uma coisa: conhecimento é poder. A velha frase, que é uma síntese das ideias de Francis Bacon, lá no século XVI para o XVII, conhecimento é poder, continua sendo muito importante. E essa é uma questão que, desde o romance escrito em 1931, publicado em 32, Admirável Mundo Novo, que se passa na Londres do século 26, em que a humanidade, segundo Huxley, está dividida em alfa, beta, gama, delta. Para ser feliz é preciso tomar uma droga, soma. Que todas as pessoas são treinadas para serem alguma coisa, e são treinadas e são dispostas geneticamente para isso. Este é o mundo que eu vivo. A frase que Shakespeare consagrou no ato 5 da peça Tempestade, que a Miranda diz que aquilo que ela está descobrindo é um admirável mundo novo. Todo mundo novo é admirável, mas nem tudo que é admirável é lícito ou é bom. Ou se eu tenho que fazer essa seleção. Seu papel educador, meu papel de professor, é olhar para esse admirável mundo novo e ajudar a distinguir que nem tudo que é novo é bom, nem tudo que é velho é ruim, mas que o novo não é um inimigo. O novo é sempre a água indispensável, sem a qual não há vida, mas que pode afogar o seu usuário. Então, o meu papel nisso será evitar que meus alunos não se afoguem numa rede que eles acham impossível de resistir. Então, é um papel muito importante. Que maravilha preparar uma aula que você pode procurar para sua apresentação a imagem exata. Eu que usei slides, eu que usei lâmina de retroprojetor ou que passei com a Barça aberta pelos alunos. Jovens, anotem a palavra Barça, depois o tio explica. Era uma enciclopédia. Eu que passei pelas salas mostrando um quadro de Leonardo da Vinci, passando por todas as fileiras de um quinto ou de uma sexta série na época, sexto ano, sétimo ano hoje, e eu passei por isso mostrando. Agora eu posso pegar um detalhe da Anunciação de Leonardo na Galeria degli Uffizi em Firenze, posso mostrar para eles porque há um erro de perspectiva na perna de Maria, posso mostrar para ele, posso mostrar o uso da têmpera, posso mostrar o uso da base de madeira, posso mostrar restaurações do quadro. É uma maravilha, Tiago. E mais, posso fazer telas interativas. Tudo isso eu aprendi. E se eu, que tenho diploma de datilografia, aprendi, vocês, professores mais jovens, têm mais capacidade ainda de aprender. Mas não é só apenas olhar para o admirável mundo novo, é a capacidade de entender que no século XXI o conhecimento mudou seu patamar. Não se trata de dar um dado novo digital, trata-se de questionar, vamos usar uma palavra difícil essa manhã, epistemologia. Trata-se de questionar o acesso ao conhecimento, a validação e o seu processo. Exemplo. Durante séculos a escola foi transmissão de conhecimento. Transmissão para reforçar um modelo social. Transmissão para reforçar uma estruturação social. O modelo escolar sentado em fileiras, desenvolvido dominantemente na Prússia do século XVIII para o XIX, para formar operários e soldados. Contrariando a tradição greco-medieval de alunos em círculo ou caminhando, esse modelo em fileiras dominou até o século XX. Esse modelo de fileira se juntou a uma concepção de currículo europeia totalizante em que o aluno aprendia para repassar. Isso está totalmente ultrapassado. A ideia de identificação e memória como base da avaliação. A ideia de transmissão e assimilação de conteúdo, em detrimento de curiosidade, aprender a fazer perguntas, questionar, desmontar sistemas explicativos, fazer o aluno perguntar, produzir o estranhamento que a filosofia fala que é a base do conhecimento. O estranhamento, a desnaturalização, esses são 3 novos sentidos essenciais, é um tripé essencial para trabalhar com a tecnologia. Perguntar mais do que responder. Perguntar é uma habilidade. Aliás, a filosofia se esforça muito mais por ensinar a fazer boas perguntas do que por ensinar a dar boas respostas. Por quê? Porque o hábito de perguntar é essencial. Perguntar e questionar. Aprender a aprender. Aprender a ir atrás. Não se deter no livro didático, na fala do professor.
ir atrás. Jamais fazer um trabalho com o título O Feudalismo. Jamais fazer um trabalho a planícies e planaltos, uma divisão necessária. Jamais fazer algo assim. Jamais ensinar algo que seja a devolutiva daquilo que foi dado. Como eu já recomendei uma vez em um curso de treinamento, se eu quero falar de feudalismo, eu levarei meus alunos a visitar um agronegócio, ou um acampamento, ou uma unidade de produção familiar. E ao ver como se organiza o valor da terra, a produção de riqueza e a concepção de agricultura, eu vou então comparar com a do feudalismo e o trabalho será sobre isso. Isso não está pronto. Isso é uma chave de leitura da realidade. Aprender a aprender. E a sala de aula é quase sempre a morte da curiosidade. Porque, em primeiro lugar, eu, professor, faço perguntas que eu sei a resposta. Alguém sabe quais são as letras que caracterizam a acentuação das paroxítonas? Eu pergunto. Aí ninguém me responde, nunca. Aí eu digo, L, N, R, X, U, e PS. As paroxítonas terminadas em L, N, R, X, U e PS levam acento. Não tenho curiosidade com isso. Isso eu sei há séculos. Eles não têm curiosidade com a minha pergunta. Mas eu posso perguntar, por que uma proparoxítona é acentuada em português? Porque afinal ela é chamada antigamente de esdrúxula, ou seja, uma palavra tão fora do padrão que tem que ser marcada por um acento. Então eu lanço uma questão que, mesmo eu sabendo ou não a resposta, estimula a curiosidade. O que é o acento? O que são essas questões que o aluno sente, a inteligência deles é grande, ele sente quando você está cumprindo o horário. Ele sente que você, ainda temos 15 minutos, então vamos revisar alguma coisa. Ele sente isso. Eles têm um instinto muito grande para isso. O mundo digital é uma ferramenta poderosa para estimular a curiosidade. Existe resistência de todas as gerações a toda transformação técnica. Quando surgiu, dizia eu há pouco, a caneta esferográfica no Brasil, os bancos proibiram cheques com caneta esferográfica. Só podia ser com caneta tinteira. Ou seja, há uma resistência ao novo, permanente. E a sala de aula é um espaço muito resistente ao novo. Professor não pode utilizar a expressão no meu tempo. Mas quando eu era jovem, bem naquele período da Pangeia, que os continentes estavam todos unidos e os tiranossauros passeavam pelo Ibirapuera, aquele tempo passou. Você compartilha o mundo do aluno. Apenas você nasceu antes. Então, o mundo digital é uma ferramenta. Ferramenta que em si é neutra. Quem determina a sua utilidade, se vai saciar a sede ou afogar, sou eu, que sou responsável pela diretiva filosófica da aula. Então, sou eu que vou me abrir para o novo. Sou eu que vou me abrir para esse desafio. O mundo digital sempre foi e sempre será uma ferramenta em que eu tenho que distinguir que informação está disponível, mas o esforço da formação é um direcionamento da aula e da escola. Hoje se fala muito que o conhecimento não está muito mais na escola, que o conhecimento está também em vários lugares, o que é verdade. Mas a escola tem um papel de socialização, de contato com o contraditório, de exposição a agentes de contaminação. Toda criança que entra no ensino fundamental tem mais perebas do que tinha antes em casa, de contato com tudo aquilo que a humanidade traz, desde a chance de contrair sarampo na sala de aula, até de encontrar um ambiente distinto daquele de casa. A informação está disponível, está atomizada, está capilarizada. A formação continua sendo um esforço contínuo. Então nós temos que insistir que o que está facilitado é informação. E eu, professor, tenho que indicar o caminho da formação. Ou seja, o que eu faço com essa montanha de dados? Se o desafio de um aluno do século XIX e XX era onde buscar a informação, o desafio de um aluno do século XXI é como validar a informação útil em meio a tantas fontes. Como é que eu vou saber que aquilo é verdadeiro? Eu tenho que lembrar que a tecnologia, a internet, os sites, os blogs não são neutros, mas que as enciclopédias de papel também não eram. Não viemos de um mundo neutro para um mundo de interesses corporativos. Nada é neutro. Em história se diz que neutro só existe o sabão de coco,
O resto tem um CNPJ, um CPF, um interesse, um projeto político. E meu grande papel na sala de aula é mostrar que naquele mar de informações há coisas boas, coisas ruins, fake news, coisas muito falsas e interesse. Se eu conseguir abrir os olhos do aluno para que ele use sem confiar como dogma, para que ele tenha aquilo que a gente chama de ceticismo como princípio, ceticismo metodológico que caracteriza o início da filosofia moderna, se ele tiver isso, ele vai distinguir que no meio de informação, ele pode retirar dados para a sua formação, despertando nisso essa curiosidade. Existe um novo ser cérebro, fazendo um jogo de palavras, porque alguns acusam dessa geração, como um autor chamado Carr, que escreveu um livro Superficiais, ou Os Rasos, The Shallows, e ele fala que são todos superficiais. Não. Posso garantir, depois de 37 anos de magistério, quase 38, que meu aluno atual não é menos inteligente do que há 30 anos, mas a inteligência mudou. Ele é mais voltado a imagens, ele é mais voltado a um sistema de múltiplos pontos. Ele tem mais dificuldade com o parágrafo do Padre Vieira e tem menos dificuldade com a análise de uma imagem. Ele é mais rápido e menos propenso ao foco. Logo, eu tenho que trabalhar com essa realidade. Se nossos professores reclamavam na minha infância que depois de 1 hora a gente perdia a atenção, hoje dar aula em um 6º ano por mais de 5 minutos, com ele focado em um parágrafo, tem que ajoelhar e rezar a São Piaget pela graça concedida a vocês. E essa é a realidade. Logo, se o magistério sempre foi difícil, hoje a dificuldade dele envolve até uma atitude física. Eu preciso de muita energia. Eu preciso de muita energia física. Porque aquela ideia de alunos sentados receptivos ao conhecimento, ela está sendo questionada há muito tempo. Questionada politicamente por projetos como Summerhill na Inglaterra. Questionadas ideologicamente por críticas como Pink Floyd, The Wall. Questionada de todas as formas pela denúncia de uma escola adestradora. Mas agora questionada sobre a validade de eu sentar um jovem de 12 a 14, 16 anos, horas, vendo mitocôndria, capitanias hereditárias e sequências de conteúdos para os quais ele não vê conexão. É importante aprender biologia, é fundamental aprender história. Como eu produzo diante desse novo ser cérebro, que é mais dinâmico fisicamente, que é mais instável no seu foco? Esse é o grande desafio. Esse é um grande desafio da escola. E para piorar, nenhum de nós foi preparado para isso. Nenhum de nós recebeu instruções para isso. Então, se vocês querem saber o que é importante quando eu falo de tecnologia, é que hoje, aquilo que não nos disseram na licenciatura, quando eu estudei a 5692, ou a 7044, ou as diretrizes e bases que agora mudaram, eles não nos disseram, agora eu posso assistir transmitindo em casa, ou aqui eu posso assistir e questionar a minha aula no meu computador ou no meu celular. Isso é a água que abastece, isso é tecnologia positiva. É, acima de tudo, uma experiência nova na minha existência, e a experiência de falar, como eu falava há 30 anos, sobre ética ou corrupção. Há 35 eu dou aula, e para uma plateia muito acadêmica. Alguém falava sobre ética em Spinoza, um colega meu, o professor Romano, falava sobre ética aristotélica, eu falava sobre ética kantiana, um dos temas que eu trabalho mais. Nós falávamos uns para os outros. Parecíamos um grupo muito pequeno de pessoas. Nos últimos 10 anos, por uma série de acontecimentos, o fenômeno ética ganhou foros muito mais amplos. Sou convidado para falar em empresas, como fiz hoje 2 vezes. Sou convidado para falar em associações. E para que as senhoras e os senhores saibam o grau que eu cheguei, já falei de ética em Brasília, o grau que nós chegamos. E essa característica hoje do interesse é muito curiosa, porque nós passamos por uma espécie, usando uma palavra aristotélica, de catarse, uma espécie de procedimento em que a nação se surpreendeu, se viu, se olhou no espelho e se sentiu muito mais podre do que supõe.
não apenas em lideranças corruptas, mas de uma podridão capilarizada, atomizada em todo o tecido social. Para onde olhávamos, só víamos corrupção. Para onde olhávamos, só víamos falta de algum valor. Então, cabe ao historiador lembrar que, apesar do conceito de corrupção estar presente, por exemplo, em toda a Torá, estar presente nos profetas, nos escritos, apesar de tudo isso, não é a mesma coisa sempre. Darei um exemplo. No Brasil é frequente se dar como exemplo fundacional de corrupção a fala final do autor Pero Vaz de Caminha na sua carta, narrando o achamento da terra. Ele descreve em expressões que todos conhecemos: a terra é chã, tem águas abundantes, os índios não cobrem suas vergonhas, e ao final ele pede um emprego para um parente e beija as mãos do rei. Todo mundo sempre copia esse excerto e diz que se trata, obviamente, de uma raiz, de algo que está lá no nosso Bereshit, ou seja, está lá na nossa origem. É isso que nos marca. Na verdade, não é um exemplo de corrupção, haja vista que o Estado português, que a gente chama de patrimonial, ou numa expressão mais frequente, antigo regime nos trópicos, não há concurso público. Não existe uma maneira de eu chegar ao serviço público, a não ser por pedido ao rei que concede mercês. Não existe uma carreira e não existe o conceito de nepotismo nesse caso. Não existe o conceito de favorecer parentes. Pelo contrário, é o rei que oferece e eu tenho que pedir a ele. E pedir ao rei faz parte de um procedimento, não exatamente corrupção. Mas aqui está uma outra origem que o nosso grande preceptor em história, o professor Sérgio Buarque de Holanda, chamou a atenção no seu livro de 1933, naqueles 10 anos que surgem os 3 livros que definem 3 maneiras de interpretar o Brasil. Em 33, Casa Grande Senzala, Gilberto Freire; em 36, Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque; e 6 anos depois, o texto de Caio Prado, introduzindo a metodologia marxista. Mas voltando a Sérgio Buarque, ele introduz a noção de homem cordial, que não é exatamente o homem corrupto, mas o homem pessoal. Cor cordis, do latim coração, não exatamente um homem doce, já que cordialidade significa função passional e não aquilo que um italiano do Renascimento chamaria de sprezzatura, ou seja, o comportamento simpático e cheio de etiqueta. Na verdade, é o homem apaixonado, é o homem que mata ou que morre, mas que vive em torno da passionalidade pessoal e subjetiva, e como tal as relações pessoais são superiores às relações técnicas. A incapacidade brasileira de abstrair, que eu traduzo em um artigo mais antigo como a nossa característica maior, que é a interpretação da regra. Nós somos, usando uma palavra filosófica, hermeneutas. Começa uma chuva, um aluno chega e me diz: vai ter prova, está chovendo. E eu pergunto: quando eu marquei, havia uma cláusula meteorológica? Não. Então, nós teremos prova. A capacidade de... O senhor, diz a minha funcionária em casa, o senhor pediu isso, professor, mas eu decidi aquilo porque achei. O problema é que nós achamos o tempo todo, sobre todas as normas, incessantemente. E é isso que a Carta de Caminha introduz, que é a pessoalidade. Aquilo que certa feita um ex-ministro do Trabalho de um outro governo que sofreu impeachment, que eu não vou dizer o nome porque atrai energias ruins ao ambiente, chamemos de Voldemort a esse governo. O ministro do Trabalho foi surpreendido levando a cadela ao veterinário, no carro oficial. Surpreendido pela imprensa, ele teria argumentado da seguinte forma: cachorro também é gente. Ou seja, sequer o nosso ex-ministro do Trabalho entendeu que nós criticávamos a apropriação indevida de um bem público para uso privado. Ele supôs que o problema fosse a cadela. Ele poderia estar levando a esposa para ficar no mesmo patamar epistemológico, mas foi cadela. Ele não entendeu. Ele não entendeu porque o público e o privado são fronteiras complexas na nossa tradição ibérica. E às vezes não diz respeito à democracia. Lembrando de um prefeito de um período autoritário, Prestes Maia, indicado, como todos os períodos autoritários
houve grandes intervenções urbanas em São Paulo. Terminado o seu governo, com a queda do Estado Novo, ele abandonou a prefeitura e decidiu voltar a casa. E para isso teria que pegar um bonde na República e atravessar a então Barão de Itapetininga, ainda uma rua com um leito carroçável. E aí o carro da prefeitura disse: eu levo o senhor. E ele disse: eu não sou mais prefeito, não posso mais usar o carro da prefeitura. Este não era um homem democrático. Prestes Maia era famoso pela sua falta de democracia. E aí nós percebemos no Brasil que democracia não é sinônimo de ética e comportamento autoritário não é sinônimo de não ética. Infelizmente. Que as transformações democráticas que sofremos a partir de 85, especialmente com a Constituição de 88, com o fenômeno raro de um presidente civil eleito pelo voto direto, coisa que aconteceu em 1960 e se repetiu só em 1990, e um passando ao outro, só se repetiria quando Fernando Henrique passou a Lula e Lula passou a Dilma, e de novo uma interrupção. Muito pouca experiência de um homem eleito pelo voto direto para um outro homem eleito pelo voto direto, ou uma outra mulher. Nós temos a experiência dessa passionalidade, dessa interpretação permanente da regra. Exemplo, eu sou muito zeloso da manutenção da ideia de vagas para deficientes e idosos, e já questionei muita gente em shopping por isso. E um dia um senhor me disse: mas é que não tem outra vaga. Eu disse: exatamente por isso que essa vaga existe. Quando não há outra vaga, a pessoa com problemas de mobilidade vai precisar exatamente dessa vaga. Então fica sendo essa interpretação permanente, o homem cordial, aquilo que marca a sua relação com o Estado. A relação que deve passar, como diz um viajante inglês no século XIX, também no livro do Sérgio Buarque, e complementada por um depoimento de Saint-Hilaire, outro viajante: por que é que no Brasil, para fazer negócio, eu tenho que ser amigo? Perguntam os estrangeiros. Por que eu não posso apenas vender? E eu tenho que fazer relação de amizade. Foi com essa técnica que se atribui, em parte, a vitória de Maluf contra a indicação militar do governo Laudo Natel, ou seja, os militares preferiam Laudo Natel, e dizem os depoimentos que Maluf tinha uma memória extraordinária, que era capaz de dar presentes e lembrar: como vai sua esposa, Rabino? Nossa, hoje é aniversário de casamento de vocês, e dava presentes e flores. Você acertou. E assim, exatamente. Eu usei um exemplo retórico, mas... e que essa capacidade de intervenção pessoal caracterizaria a mistura que Gilberto Freire, sobre outro prisma, e antes deles um médico sergipano, Manuel Bonfim, o primeiro a atacar o racismo frontalmente no Brasil em 1901, com o livro América Latina, Males de Origem, atacando as versões racistas de Silvio Romero, que nós somos um país pessoal. Então temos que distinguir o seguinte: quando vem para o Brasil o primeiro-ministro da Justiça, na época chamado ouvidor-mor, chamado Pero Borges, ele vem de Portugal com um processo de corrupção. Ele recebeu dinheiro para fazer um aqueduto e não o fez, e embolsou o montante. Condenado a ficar fora de cargos por 10 anos, subornou o tribunal e conseguiu indicação para o Brasil. Sua função no Brasil: perseguir corrupção na colônia. Seria como nós imaginássemos num conto de Borges, em algum conto de realismo fantástico de Kafka, que aquele homem que vem me prender da Polícia Federal já tivesse tornozeleira. Imaginem algo assim, desse porte extraordinário. A literatura é sempre profética. Pois Pero Borges é nosso primeiro-ministro da Justiça. A corrupção é uma marca mesmo entre os nossos heróis. Tomás Antônio Gonzaga, juiz de nascimento português, era juiz de ausentes e órfãos, como é muito frequente no século XVIII. As pessoas morrem muito cedo, deixando muitos órfãos, e um juiz administra seus bens. Era uma ocasião muito propícia ao enriquecimento, posto que aquela menina de 5 anos, Ágrafa, não tinha como zelar pelos seus patrimônios. Resultado: o juiz de ausentes e órfãos é um caminho rápido para o enriquecimento colonial. Tomás Antônio Gonzaga ficou milionário, junto com seu amigo, ele era juiz, com seu amigo advogado Cláudio Manuel da Costa. Os dois são heróis inconfidentes na luta contra a tirania de Portugal. Aquele período terrível em que Portugal cobrava 20% de impostos sobre tudo o que se produzia. Um horror. Vocês não conseguem ter ideia. Um imposto de 1/5 de tudo que se ganhava ia para a coroa, né?
nós evoluímos, crescemos, nós avançamos. Tiradentes ficaria chocadíssimo que a república que ele sonhou chegou, em vários sentidos. Mas pode ser pior ainda, né? Sempre pode ser pior. É a velha história da Rússia, né, da vaca dentro da caça. É uma questão de percepção. O período do Império é um período de muita corrupção. A Marquesa de Santos notabilizou-se por fazer acesso a Dom Pedro mediante contribuição com joias. Ela morreu aqui em São Paulo com fama de santa, está enterrada no cemitério que ela doou o terreno, o primeiro cemitério público de São Paulo. A Marquesa de Santos foi famosa pela corrupção. Dom Pedro II era famoso por uma certa isenção em relação a isso, mas por fechar os olhos diante de seus ministros em inúmeros escândalos em relação ao tesouro. A República foi marcadíssima por escândalos de corrupção, e aí a única diferença é que a democracia, o Estado de Direito, é o período no qual se pode denunciar a corrupção. Vejam um exemplo: o Estado Novo é profundamente corrupto. Isso aparece até já na redemocratização, quando o guarda-costas de Getúlio Vargas, chefe pessoal da sua guarda de segurança, apesar de funcionário público de salário muito modesto, é detectado com a posse de muitas fazendas. E alguns desconfiam que Gregório Fortunato talvez tenha conseguido isso por meios ilegítimos, além do envolvimento do atentado da Rua Toneleiros. Mas quando Getúlio foi afastado, 29 de outubro de 45, e assume o presidente do Supremo Tribunal, na falta de um vice-presidente ou de uma Câmara de Deputados, assume José Linhares, ele passa 3 meses no poder. Entre 29 de outubro e janeiro, posse de Dutra, ele passa 3 meses. E ele nomeia todos os seus parentes para cargos e entrega cartórios, na época uma mina de ouro extraordinária. Ao contrário de hoje, que são minas de prata. Mas na época uma mina de ouro extraordinária para seus parentes. E os jornais publicaram: os Linhares são milhares. Porque ele nomeava incessantemente. Ora, por que aparece? Aí vem a grande injustiça da democracia. Na democracia, os casos de corrupção vão para os jornais. Nas ditaduras, não. Os 2 países mais corruptos do mundo, segundo a ONG Transparência Internacional, têm em comum serem ditaduras: Coreia do Norte e Somália. O governo recém-derrubado ou de transição do Zimbábue, notavelmente corrupto, tem essa questão. Então aí vem a injustiça. A injustiça de que exatamente no Estado de Direito, como o que nós vivemos, com defeitos, mas existente, é o período em que a imprensa denuncia a corrupção e as pessoas dizem: na época militar não havia corrupção. Por quê? Ora, se a própria empreiteira que ora está conhecendo a hospitalidade da capital do Paraná, se a própria empreiteira reconhece, através de seu patriarca, que essa é uma prática de 3 gerações da família, o que acontecia para que obras como Itaipu, o metrô de São Paulo, a Ponte Rio-Niterói ou a Transamazônica ou Tucuruí não viessem à tona? O fato de que havia censura à imprensa. E havendo censura à imprensa, não aparece. Não há nenhuma denúncia de corrupção na Coreia do Norte. Em Cuba, também não. Bem, nesse caso, a noção de corrupção não é exatamente uma noção, como nos Estados Unidos, em que os barões gatunos do século XIX roubavam dentro de um sistema de mercado. Os Estados Unidos têm uma elite muito corrupta no século XIX, especialmente industriais e donos de ferrovias, mas é a ascensão de um modelo no qual o patrimonialismo é a marca. Certa feita, um deputado famoso pelas suas raízes de esquerda, Fernando Gabeira, ex-guerrilheiro e até hoje atuante na cena pública, foi flagrado entregando passagens aéreas para familiares. Porque como deputado ele tem direito a um punhado de passagens aéreas, um punhado expressivo de passagens aéreas. E ele foi flagrado e disse: caí nas artimanhas do Estado patrimonial brasileiro. Não é exatamente apenas corrupção, mas o fato de que eu posso nomear muito. Lembrem-se que o presidente do Brasil nomeia muito mais cargos que o dos Estados Unidos. Eu tenho esse poder. E o poder deve ser familiar. Esse poder deve ser de tal forma familiar que o que nós lemos como corrupção
E essa é uma grande questão. Todos os alunos que me pedem leniência sobre algum ponto, pedem para eu relevar faltas, eles me dizem, é que o senhor gosta de mim. Logo, eu só devo aplicar a regra, isso é muito forte no Brasil, quando eu não gosto. Eu só devo aplicar a regra no caso da ausência de afeto. E eu disse, eu gosto muito de você e gosto mais ainda da justiça e da ética. Você vem em terceiro lugar. Então, primeiro a justiça e a ética, depois você. E eles estranham. Mas o senhor vai me reprovar? Achei que o senhor gostasse de mim. É uma questão muito curiosa, porque funciona, e eu dou um exemplo aprendido da obra do Richard Morse, grande brasilianista brasileiro. Eu já trabalhei em muitos lugares e em muitos países. Quando se pede para entregar a prova, terminou o tempo, entreguem a prova, todos os estudantes brasileiros, eu digo, já apliquei provas em Macapá e no Rio Grande do Sul, eles dizem a mesma coisa que as senhoras dos senhores conhecem porque moram nesse país. Entregue a prova, todo aluno dirá o quê? Jovens, me ajude. Só mais um pouquinho. E sorriem. E sorriem. Só mais um pouquinho, só mais um instantinho. Estou terminando e sorri. Isso significa, segundo Richard Morse, o diminutivo negocia com a autoridade e o sorriso entra na via do homem cordial. Um alemão entregaria, provavelmente, batendo a bota. Um francês faria um comitê dizendo que o tempo dado para a prova é insuficiente dadas as condições. Um brasileiro não entrega, mas ele não me enfrenta. Ele não diz, vem pegar se você for homem. Ele não enfrenta. Mas também não entrega. Quando eu vou até ele e começo a puxar a prova, eu vivo isso todos os semestres, começo a puxar a prova, ele continua escrevendo. Para aproveitar até o último instante. Eu quis dar esse exemplo não de corrupção, mas de negociação com a autoridade, porque diante do mais escandaloso caso visível e concreto e material de corrupção, que são as malas com 51 milhões de reais e 40 centavos, que eu acho extraordinário, soltou uma igreja, e 40 centavos, o envolvido com suas digitais ali, em nenhum momento veio a público dizer qualquer coisa. Mas sua mãe disse, ele é doente. A mãe defendendo a falta de... Ele não é ladrão, ele é doente. Bem, Hannah Arendt tem um depoimento bom sobre esse tipo de doença, a banalidade dessa doença do mal. Mas o mais interessante é que essa personagem, que eu também não enunciarei o nome, para encerrar essa primeira intervenção, jamais explicou de onde vinha o dinheiro, obviamente, indevido. Mas ele disse que queria saber quem foi que o denunciou. O problema dele é absolutamente um código mafioso. Eu não discuto a minha ética, eu discuto quem foi na família que me traiu. Então a nossa dificuldade para encerrar essa primeira intervenção nasce não exatamente da lei de um período colonial com uma potência estrangeira que nos explora e que tenta explorar o máximo de tal forma que eu tento ganhar o máximo para sobreviver. O rei manda, mas está longe. A lei del rei se acata, pero não se cumple. Esta regra que eu nunca consegui dizer a meus amigos estrangeiros. Quando eu digo, por exemplo, não, a lei não pegou. E o meu amigo americano, mas como não pegou? Como é como a lei? Não é como gostar de coentro. Eu escolho, não, essa sim, essa não. Porque no Brasil eu tenho que concordar com a lei para que ela pegue. Eu tentei explicar a um professor alemão de Hamburgo, no Rio de Janeiro, que viu uma banca de jogo do bicho. E me perguntou, o que é isso? Eu disse, jogo do bicho. Ele perguntou, é crime? Eu disse, não, é contravenção. Distinção de filho de advogado. É contravenção. Ele perguntou, a polícia sabe? Eu disse, provavelmente, não apenas sabe, como há uma certa chance, talvez caluniosa, da polícia obter certos recursos derivados desse conhecimento. Ninguém faz nada? Eu disse, faz. As pessoas jogam no bicho. E por que isso permanece? Eu disse, provavelmente porque o jogo do bicho, antes da ascensão do tráfico, ele era a grande entidade social das comunidades. E tendo essa relação de pica e assopra, de morcego, ele tem poderes dados pela benemerência misturados ao autoritarismo, a coordenação da escola de samba, a manutenção da creche local.
mesmo papel que as milícias e o tráfico exercem hoje, na ausência do Estado. Resultado, temos que pensar a tradição da corrupção, que é óbvio. Temos que pensar que nós temos uma legislação dura, mas raramente aplicada, a coerção existe. Falta-nos o consenso, mas o que falta é explorar é a nossa dificuldade com o conceito de corrupção. Por exemplo, nunca é a minha, é sempre do governo. Não há problema, eu dou aula há 35 anos, faz 35 anos que eu recebo atestados médicos falsos. Esse estelionato, não de todos, mas de alguns, esse estelionato é institucional. O aluno que estava lá no pátio me traz o atestado. E como me disse uma aluna uma vez no Colégio FAC, quando eu dava aula lá, de que doença o senhor quer? E eu disse para ela, HIV. Traga, eu ponho no mural e digo que você não pôde fazer a prova, que o problema é compreensível. Não? Bem, ela escolheu outra doença infecto-contagiosa. Mas essas questões dizem respeito à nossa dificuldade com a ética como princípio abstrato, que também explica a nossa capacidade de eleger prefeitos de espectro político opostos em São Paulo. Porque a política não é definida como uma fronteira, mas como uma fidelidade pessoal. Fulano é ruim ou é corrupto, porém é do nosso lado. Usando aquela velha história do presidente Roosevelt e Somoza, né? Ele é um FDP, mas é o It's Our FDP. Então, isso diminui essa questão. Então, a dificuldade é o princípio. Quando a gente nota isso? Quando a gente vai a algum país onde o princípio tenha prioridade sobre o indivíduo. O que explica que no Brasil seja tão difícil a vida comunitária como o trânsito e tão boa a vida individual como a festa. E explica que em outros lugares, como o norte da Alemanha, ou Dinamarca, ou Inglaterra, a vida comunitária seja mais fácil e a vida individual seja mais complexa. Onde eu sigo as regras, eu mato o indivíduo. Onde eu relativizo as regras, eu mato o grupo. Onde cada um faz o que quer. Então, isso é para introduzir um problema. A corrupção não é sempre a mesma. A corrupção não é só o desvio do fundo público. É uma verdadeira atitude diante da hermenêutica, da interpretação jurídica da regra. Nem tudo é corrupção. E outras coisas que não são consideradas corrupção devem ser pensadas sempre como eu me relaciono com a regra, com a lei, com a norma. E como eu consigo não incluir meu eu no julgamento moral. Corruptos são os políticos. E nos textos gravados de um determinado empreiteiro de origem soteropolitana, havia um profundo desprezo pela classe política. Como se ele fosse um arcanjo, um querubim, uma terra de demônios. Ele jamais entendeu que se tratava de uma corrupção ativa em diálogo com uma corrupção passiva e que eles se mereciam. E para encerrar de verdade, há 10 anos, várias vezes, não acontece mais, me pediam, o senhor pode dar uma palestra sobre ética? Eu disse, claro, sem nota fiscal. Palestra sobre ética sem nota fiscal seria uma palestra sobre pedagogia dada por um pedófilo. Não, quer dizer, é uma contradição em termos. Essas são questões para um debate, porque nós acordamos para a nossa responsabilidade, nós acordamos para a ética social, acordamos para outras sustentabilidades e violações, como a ética em relação à ecologia, biologia, e estamos acordando para entender que o governo que nos governa não foi imposto por extraterrestres, mas eleito. E corresponde a uma determinada visão de mundo que existe no Brasil. E é esta que eu acho que a gente precisa reavaliar. É fácil derrubar governantes, mas não há na lei previsão de impeachment de eleitores. E isso é um pouquinho mais complicado para a gente debater. Quem inaugurou esse tipo de reflexão, possivelmente, foi Max Weber, ao tratar da ética protestante e espírito capitalismo. No Brasil, um autor que ninguém mais lê, Viana Moga, ao escrever Bandeirantes e Pioneiros, em 1954, comparando os bandeirantes de São Paulo com os pioneiros dos Estados Unidos. E lá, Viana Moga faz reflexões muito interessantes culturais. Por exemplo, num país dedicado ao trabalho, como os Estados Unidos, as principais refeições do dia são a primeira e a última, já que o centro é o trabalho. Num país não dedicado ao trabalho como o nosso, a principal refeição do dia é no meio do dia, o que sabota e inviabiliza a parte da tarde. Ou seja, é uma maneira de
que nós pulamos o café da manhã. Meus alunos jovens não tomam café da manhã, mas se sobrecarregam no almoço num país quente, onde à tarde, diz o Viana Moga, as modorras nos acometem, né? Eu trabalho com religiões e tenho um interesse muito grande em religiões. Estudei Ivrit sem sucesso, mas estudei. E também tive a oportunidade um pouco exótica de ser coordenador numa yeshiva. Uma das coisas exóticas do mundo. Isso acontece. Trabalhei um tempo como professor de história no Yavne, numa época em que o Rabino Sam e o Rabino Garçom entendiam que a área laica deveria ser entregue aos Goim e a área mais judaica, como ao meu amigo Reuven Feingold dava Ivrit, dava história judaica, de quem me tornei um grande amigo. Então lá nos tornamos todos Moré, Murot, Morim, e fomos todos acolhidos, comunidade. E acabei fazendo Brits, mas não com o Morrel, mas com o urologista, e não pelos mesmos motivos. E, bem, e entendi a sabedoria de que realmente é melhor fazer na primeira semana de vida do que aos 16 anos. Mas não vamos entrar em detalhes, esse é um ambiente religioso. Tentar explicar um pouquinho de como funciona o modelo de perdão cristão, especialmente católico, dominante no Brasil, para o modelo de perdão judaico. O modelo de perdão judaico tem de dois tipos. Os pecados cometidos contra Deus, você pede perdão a Deus. Os pecados cometidos contra o irmão, contra o próximo, a ele. Mas tem dias específicos, como os senhores e as senhoras sabem bem melhor do que eu. Na tradição católica, os pecados são perdoados incessantemente através do padre, independente do seu tamanho, e não precisam do perdão do irmão. Então, só para dar um exemplo trágico, se Hitler, de família católica, um pouquinho antes do seu fim, a 30 de abril de 45, tivesse procurado um padre e tivesse dito: matei 6 milhões de judeus, 20 milhões de russos, matei uns 55 milhões de pessoas na Segunda Guerra, mas foi mal. Eu acho que foi terrível, eu estou arrependido. E o arrependimento fosse sincero, um padre fizesse sobre ele um sinal da cruz, e em 45 em latim, ego te absolvo, in nomine Patri, ele estaria tocando harpa com Madre Teresa no céu. Enquanto que no judaísmo, ele precisaria pedir perdão às pessoas que ofendeu também. Então, isso é uma diferença. O perdão católico é dado incessantemente, 70 vezes 7, que na tradição cabalística tem um significado específico, 490, segundo uma ordem do Novo Testamento. O que significa isso? A culpa entre protestantes que não têm a confissão e entre judeus que têm um dia de Yom Kippur, ela é maior do que entre católicos. Porque entre católicos eu posso pedir incessantemente perdão a Deus e Ele concede esse perdão incessantemente. Desde que exista aquela condição, que é um dos 7 pedidos do Pai Nosso, uma techuvá, um princípio judaico de volta, de retorno teológico à graça. Então, qual é a diferença? A culpa no judaísmo é um pouco mais complexa, porque há um perdão específico, mas há a noção de povo eleito. E a noção de povo eleito, ela é estranha ao catolicismo, porque já católico em grego quer dizer universal. O que significa isso na prática cultural, pegando Weber e pegando Viana Moog? Uma pessoa no Brasil acha que será perdoada incessantemente, basta o arrependimento. Então, quando eu digo, eu roubei, mas foi mal, eu não preciso atechuvar a volta, eu não preciso reparar o dano que eu fiz. Eu não preciso reparar o dano que eu fiz, basta o arrependimento. A nossa cultura é permissiva. Meu analista, Contado Caligares, no seu primeiro livro, diz que falta no Brasil o que o francês chama de goût de l'effort, o gosto do esforço. Ou seja, a criança é colocada no piano no Brasil, de classe média, ela toca uns meses, quando chega no anon, ela desiste. Depois ela é colocada no balé, quando o pé dói, ela sai. E assim, ao longo de uma vida, uma criança de classe média passou por todas as experiências de formação humana, sem nunca ter se tornado violonista, violinista, pianista ou bailarino. Falta o goût de l'effort, falta essa questão da insistência no método, na ordem, naquela questão tão presente entre imigrantes, de que a criança é uma espécie de chantilly, batendo cresce. Quer dizer, ela precisa
colocar. Faltam aquelas frases autoritárias da cultura dos meus avós, em que minha mãe dizia algo e eu dizia, mas por quê? Qual parte do não você não entendeu? Ou então meu pai, um pouco mais direto como jurista, né? Eu sou contra, pai, para ser contra e ter voto nessa casa, para ter CPF ativo. Então, não tendo CPF ativo, tendo uma situação que meu pai gentilmente chamava de parasitária, você não tem direito ao voto. Como na época não havia trauma infantil, não tinha trauma infantil, a gente achava isso natural, porque o Estado batia. Então, o que eu acho que a diferença é a noção de que eu posso incessantemente ser reintegrado à ordem. Só para dar um exemplo fora do universo católico, um adventista, que seria um cristão no limite entre o Antigo e o Novo Testamento, já que guarda o sábado, segue uma linha kasher, um adventista, uma vez detectado que ele é adúltero, ele é expulso da comunidade mediante um anátema, mediante uma excomunhão, e ele não pode mais voltar, nunca mais. A comunidade não tem perdão. Um católico pode voltar sempre, desde que se arrependa. E a Igreja Católica, que está na marca da nossa produção, estabeleceu o código mais duro moral de todas as religiões. Lembre que o código católico para casamento é mais duro que o islâmico, já que não permite divórcio, não permite aborto nem no caso de estupro, não permite nada, praticamente nada. Enquanto que o judaísmo aceita o divórcio, segundo o livro de um grande rabino norte-americano, os anjos choram, mas às vezes é necessário. Ou seja, o divórcio existe, mas ele é aceito. Na Igreja Católica ele nunca existe, não há divórcio na Igreja Católica. É para sempre mesmo. Ainda que se possa declarar nulo o sacramento. Mas o que significa isso? O padre tem um código duríssimo, mas na prática ele não é exercido. Se o padre dissesse ao dar a comunhão, aproxime-se quem não tiver vendido pílula anticoncepcional, pecado mortal na Igreja Católica. Quem não tiver receitado pílula anticoncepcional. Quem duvidar da virgindade de Maria, pecado mortal de qualquer dogma. Quem duvidar do nascimento miraculoso de Jesus. Quem duvidar da infalibilidade do Papa. Quem tiver desejado a mulher do próximo, porque diz o Evangelho que quem pensou na mulher do próximo já cometeu adultério. O que elimina praticamente a humanidade. Tudo isso é verdade, só que se o padre dissesse isso, ninguém tomaria comunhão, nem ele, ninguém tomaria comunhão. Então, esse é o código duríssimo, mas ao dificultar o caminho da graça, eu facilito o pedágio da salvação. Ou seja, me torno um instrumento que faz com que eu volte à igreja e peça perdão, tal como no Brasil, bem lembrado aqui antes, o político envolvido em processo de corrupção, como Collor, se candidata novamente e ganha, e volta porque ele repensou isso, né? Não existe a ideia do nunca mais, a ideia associada a Shoah, né? Nunca mais, não existe. Ganha e volta permanentemente. Então, isso é um pouquinho mais complexo de entender,